Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos tirar dúvidas de como se proteger dos crimes virtuais. Veja também, Judiciário concentra esforços para dar celeridade aos processos de presos provisórios e confira balanço das atividades da vice-presidência do TJCE e da Ouvidoria do Poder Judiciário no biênio 2015-2017. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, pediu esforço concentrado do Judiciário para dar andamento aos processos envolvendo presos provisórios. No Ceará, a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iracema Vale, se reuniu com promotores, defensores públicos e advogados para garantir o êxito dos trabalhos. A primeira reunião ocorreu no dia 20 de janeiro, no Palácio da Justiça. Na ocasião, a desembargadora Iracema Vale disse que o país está unido para enfrentar a crise no sistema carcerário. Uma reunião de grande importância para o Poder Judiciário do Ceará. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pediu a todos os presidentes de tribunais que fosse realizada essa audiência juntamente com o Ministério Público, a Defensoria e a OAB. E hoje a reunião foi muito positiva. O objetivo é promover encontros periódicos, inclusive com representantes do governo do estado, e definir um plano de ação. Entre as medidas estabelecidas estão levantamento das comarcas sem defensores públicos e a regionalização da defensoria, disponibilização de advogados voluntários, criação de núcleos permanentes de juízes na área criminal em Fortaleza e no interior e ampliação do sistema de audiências de presos por videoconferência. É um trabalho que, na verdade, não vai ser pontual, mas sim perene, envolvendo todos os atores. E a OAB disponibiliza sua força de trabalho, realmente essa legião de advogados para podermos contribuir com dias melhores. E tenho certeza que essa união aqui hoje renderá grandes frutos para a sociedade. Foi o primeiro passo para nós arregimentarmos uma união, a criação, a formatação de um sistema em que nós consigamos diminuir o número de presos provisórios, que no estado do Ceará é muito grande esse número, e também humanizar o sistema penitenciário, trazer um maior controle sobre os presos e diminuir a pressão que há lá dentro. Então, é crucial que as instituições se unam em busca desse mesmo objetivo. A vice-presidência do Tribunal de Justiça do Ceará contabilizou mais de 13 mil procedimentos durante a gestão do desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes. Confira o balanço das atividades. Foram registrados ao todo 13.127 procedimentos entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2016. De acordo com o levantamento feito pela vice-presidência do TJCE, desse total, 6.638 foram referentes a juízos prévios de admissibilidade aos tribunais superiores, 5.795 despachos de adoção de providências, redistribuição e mero expediente e 694 decisões diversas. Também durante a gestão foi possível esgotar todo o acervo de processos físicos. O vice-presidente desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes ressalta a importância do engajamento da equipe para o bom desempenho dos trabalhos. Uma equipe altamente qualificada. Todo o crédito do trabalho que foi alcançado durante o biênio se deve à equipe. Não há nada pendente, está tudo em dia, então nossa missão está cumprida e vamos entregar dia 31 uma vice-presidência coerente, harmônica, equilibrada, com serviço em dia. O desembargador acrescenta que a vice-presidência ganhou novas atribuições com a vigência do novo regimento interno do TJCE, aprovado em agosto de 2016. O órgão passou a apreciar pedidos de distribuição de urgência que antes eram de competência da presidência da Corte. Segundo o levantamento, ocorreram 52 requerimentos em 5 meses. Também houve a incorporação dos processos com pedido de providências urgentes. Foram apreciados 357 habeas corpus, 19 agravos de instrumento, 3 mandados de segurança, 22 cautelares, uma exceção de suspeição, uma revisão criminal, uma tutela antecipada antecedente e um dissídio coletivo de greve. A análise das ações ocorreu no prazo de 5 dias úteis. Hoje, estando de férias de licença, o afastamento legal de qualquer relator
o feito vem para a vice-presidência, para apreciar a medida liminar. A vice-presidência ainda é responsável pelo NUGEP, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. O juiz Essi Ponte de Alencar está à frente dos trabalhos. O NUGEP ele foi criado pela Resolução 235/2016, de julho do ano passado, e ele vem em substituição ao antigo NURE, que era o Núcleo de Recursos Repetitivos, e agora a gente tem o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. Vem justamente na mão do novo Código de Processo Civil, que enaltece os precedentes judiciais. É uma unificação da jurisprudência, para evitar que órgãos de um mesmo tribunal, por exemplo, profiram decisões completamente dístonas, em casos semelhantes. A Ouvidoria Geral da Justiça do Ceará recebeu mais de 13 mil manifestações no biênio 2015 e 2017. O órgão se destaca como importante canal que contribui para a maior transparência e efetividade dos serviços prestados. Há mais de uma década, o cidadão pode utilizar a ouvidoria do TJCE para obter informações e fazer elogios, críticas, denúncias ou agradecimentos. Nos últimos 2 anos, a ouvidoria contabilizou 13.052 demandas, segundo o relatório divulgado pelo órgão. As ferramentas de comunicação mais utilizadas pelos usuários da Justiça foram o e-mail, com 8.725 mensagens recebidas, e o telefone, com 2.851 chamadas. O correio eletrônico, o site e o atendimento presencial foram outras formas de entrar em contato. Entre as demandas recebidas, 37% foram reclamações e 31% envolveram pedidos de informações. Além disso, a ouvidoria promoveu 8 audiências públicas para ouvir sugestões da população para a melhoria do serviço. As reuniões ocorreram nos municípios de Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá, Limoeiro do Norte, Fortaleza, Itapipoca, Sobral e Crateús. O desembargador Francisco Gomes de Moura é o atual ouvidor-geral do TJCE. Ele destaca a importância das ações. As audiências são importantes porque elas permitem que a ouvidoria possa ouvir diretamente os reclames da sociedade, possa interagir com ela para que, em comum, nós busquemos a solução para os problemas que nos são encaminhados. Em outubro do ano passado, para comemorar 12 anos de atuação, o órgão promoveu palestras sobre a importância da ouvidoria na eficiência da prestação jurisdicional, ministrada pela jornalista Adísia Sá. A nossa equipe, cada dia, procura formas de atualização. Há uma participação dos ouvidores do Brasil em reuniões periódicas nacionais. Nós já temos marcado uma próxima reunião para Minas Gerais, para Belo Horizonte, em que nós reunimos todos os ouvidores judiciais do Brasil, trocamos experiências, lá convidamos pessoas especializadas que trazem conhecimento para nós e durante todo o ano a gente tem um contato permanente para aperfeiçoar os trabalhos que nós temos que realizar em favor do jurisdicionado. Os novos gestores do Poder Judiciário cearense tomam posse no dia 31 de janeiro. A presidência do TJCE terá à frente o desembargador Gleidson Pontes. Os desembargadores Washington Araújo e Darival Bezerra assumem a vice-presidência e a Corregedoria-Geral da Justiça, respectivamente. Eles ficarão nos cargos até janeiro de 2019. A cobertura completa você confere na próxima edição do Judiciário em Evidência. No próximo bloco, vamos tirar dúvidas sobre crimes virtuais. Voltamos já. A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Iracema Vale, assumiu interinamente o governo do estado em decorrência de viagem do governador Camilo Santana. Ela foi a segunda mulher a exercer a função no Ceará. O ato de assinatura do termo de posse ocorreu no dia 13 de janeiro, no Palácio da Abolição, sede do Poder Executivo cearense. Magistrados, servidores da Justiça Estadual, familiares e amigos da desembargadora Iracema Vale, além de secretários do governo do estado, estiveram presentes. A magistrada falou sobre a importância do momento. Eu estou muito feliz, é uma honra para o Poder Judiciário. Nós estamos aqui interinamente e face à viagem do governador, mas vou pautar esses dias como sempre pautei a minha vida pública, com muita dignidade e trabalho.
Desde que assumiu a presidência do TJCE em 30 de janeiro de 2015, essa foi a primeira vez que a desembargadora Iracema Vale substituiu o governador em face da vice-governadora Isolda Sela e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque, estarem fora do estado. Camilo Santana se ausentou entre 14 e 19 de janeiro em decorrência de viagem ao Oriente Médio. O Ceará tem tido algumas oportunidades de investidores do nosso estado. Nós estamos buscando aí 2 parcerias importantes, porque o Irã tem feito grandes investimentos no mundo. Não tenho dúvida que o estado estará em grandes, boas mãos. A desembargadora Iracema Vale foi a segunda mulher a assumir o governo do estado do Ceará. Antes dela, somente Isolda Sela havia ocupado o cargo. É a primeira vez que uma representante do Poder Judiciário ocupa o mais elevado cargo do Poder Executivo cearense. Acho que o Poder Judiciário hoje dá uma demonstração de apoio e força à sua representante maior, vindo aqui todos os desembargadores, quase todos, que compõem o poder prestigiar esse momento tão relevante para o cearense. É determinada, ela é uma pessoa que efetivamente nunca na vida desvaneceu, digamos assim. Ela nunca na vida ela disse não, ela sempre disse sim, ela sempre foi à luta, ela sempre batalhou. Então ela é uma guerreira, uma batalhadora. Eu estou muito feliz de ter uma companheira governadora. O avanço da tecnologia também trouxe o aumento da prática de crimes virtuais. A invasão de dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, é feita em grande parte com a ajuda da internet. Para saber como se defender desses crimes, eu converso com o advogado Renato Torres, presidente da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação da OAB Ceará. Seja bem-vindo. Obrigado, Pamela. Doutor Renato, o que são crimes virtuais? Crimes virtuais são aqueles crimes praticados através de qualquer dispositivo computacional ou cujo a finalidade seja o prejuízo de algum sistema, algum computador, né, algum dispositivo eletrônico. E existe uma lei específica para tratar desse assunto? Sim, existe uma lei que alterou o Código Penal, né, inserindo alguns artigos que tipificam algumas condutas ilícitas praticadas na internet, como o crime de invasão de dispositivo informático ou telemático, né? Essa lei é a lei conhecida como Lei Carolina Dickmann, que ela alterou o Código Penal para criar essa figura, esse tipo penal da invasão de computador. E como o país tratava os crimes virtuais antes da lei? Se algum indivíduo invadisse algum sistema e furtasse alguns dados ou causasse algum prejuízo a algum sistema, alguma máquina, ali, dependendo do caso concreto, seria encaixado ali no crime de dano, por exemplo, entendeu? Mas existem outras condutas que, apesar de não serem propriamente crimes eletrônicos, mas o criminoso utilizava a máquina para praticar aquele crime. Por exemplo, fraudes, né, estelionato, crimes de racismo, né, injúria, calúnia e difamação. São crimes que já eram previstos no Código Penal, que apenas o indivíduo utilizava aquela plataforma virtual para a prática daquele delito. E quais os crimes mais comuns aplicados a partir do uso da internet? Tem a fraude eletrônica, né? Tem os crimes contra a pessoa, como calúnia, injúria e difamação, que são bastante comuns. Racismo, xenofobia, né? Aquele preconceito contra povos. Grandes fraudes bancárias que às vezes a gente não fica sabendo porque existe um sigilo dentro das instituições bancárias para evitar que até essas informações vazem também, né? E existem os crimes próprios de internet, como o phishing, né? Que é uma pessoa fazendo se passar por outra ou uma instituição, por exemplo. Você recebe no seu e-mail um pedido de um banco pedindo que você baixe um anexo que vai aumentar a segurança do seu internet banking, por exemplo. Então, tá lá a logomarca do banco, tá a assinatura do banco, mas aquilo é feito para maquiar e por trás daquilo ali, os seus dados podem ser subtraídos e direcionados para uma terceira pessoa mal intencionada. E qual a pena para quem invade um dispositivo eletrônico de outra pessoa e rouba informações ou imagens? Varia de 1 a 3 anos de reclusão, mais pagamento de multa, e também envolve em casos aí se, por exemplo, o alvo for instituições do governo ou membros do governo federal, como presidente, vice-presidente da República, presidente do Senado, da Câmara, essa pena pode aumentar até 1/3. Da pena original.
E o que acontece se o criminoso tentar obter lucro com as informações? Há também uma majoração da pena nesse sentido. Se daquele furto, daquela subtração de dados, ele conseguiu ali obter algum tipo de lucro, a pena dele certamente será agravada. A punição para quem invade contas bancárias também é diferente? Houve uma alteração também na lei para classificar o cartão de crédito, por exemplo, como um documento diferenciado. Então, se o fraudador ele consegue alterar seus dados ou clonar o seu cartão de crédito, né, a pena também já existe uma diferenciação nesse sentido, porque seguramente ninguém clona um cartão de crédito ou reúne ali dados bancários de uma terceira pessoa sem a intenção de obter lucro, né? O Judiciário em Evidência faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre crimes virtuais. Egresso, indivíduo que, condenado por sentença e tendo cumprido a respectiva pena, deixa o estabelecimento penal. Estamos de volta para falar sobre crimes virtuais. Nosso entrevistado é o advogado Renato Torres, presidente da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação da OAB Ceará. Doutor Renato, frequentemente surgem casos de racismo, discriminação contra povos como os nordestinos e outros tipos de preconceito. A criação da lei contra crimes virtuais facilitou a identificação e punição dos responsáveis? Sim, facilitou e permitiu que a própria lei alcançasse mais facilmente esses indivíduos que fazem esse tipo de prática na internet, que se utilizam às vezes ali de um monitor, de um teclado, uma falsa blindagem para descarregar todo o seu ódio em cima de algumas pessoas específicas ou em cima de uma população, né? É possível solicitar a identificação do IP de um computador ou a quebra de códigos de sigilo de redes sociais com o objetivo de identificar crimes? Sim, o Marco Civil da Internet ele já prevê isso. A pessoa pode solicitar ao juiz que as informações relativas àquele perfil sejam fornecidas, né, pelo provedor de conteúdo, no caso a determinada rede social, que libera as informações de determinado perfil, como data de criação, e-mail de criação, todos os acessos que esse perfil fez, da onde partiram esses acessos, por exemplo, se ele acessou do celular, vai ter o IP da operadora de telefone, se ele acessou da casa dele ou de algum local público, todos esses IPs, esses registros de IPs, né, vão ser disponibilizados no processo. Agora, tudo isso tem que ser mediante ordem judicial específica, né, indicando ali a URL, né, o endereço daquele perfil, aquele endereço que fica depois do HTTP, no próprio pedido. Com relação às ofensas praticadas no meio virtual, são comuns pedidos de reparação moral, né? Que tipos de provas a vítima pode apresentar à justiça nessas situações? Ela pode pedir várias provas. Por exemplo, os print screens da tela, que ela tem que tirar ali para começar, né? Depois daquilo ali você pode acessar um site chamado safernet.org, que é uma organização que ela trabalha combatendo também esses crimes na internet, e dependendo do caso ali apresentado, né, que você sofreu, você pode enviar essas informações também para a Safernet para que ela tome outras providências junto ao Ministério Público Federal, por exemplo. Mas falando num contexto mais estadual aqui, você pode juntar esses prints, pode levar a um cartório de registro de notas e documentos para que seja feita uma ata notarial. A ata notarial nada mais é do que o tabelião vendo tudo que você está apresentando. Você vai abrir o seu perfil na frente dele, vai abrir as conversas que você viu na frente dele, e ele vai narrar num documento tudo que ele está vendo, e no final ele vai assinar dizendo que viu aqueles documentos naquele dia, que estava de acordo com o que ele estava conferindo na tela, e vai assinar e dar uma maior credibilidade, uma maior força jurídica, uma validade jurídica maior àquele documento. Então, portando aquele documento, você pode se ingressar com ação judicial pedindo a sua reparação de danos. Normalmente, a isso você também pode procurar uma delegacia. Aqui no Ceará não temos uma delegacia especializada ainda em crimes eletrônicos, mas você pode procurar uma delegacia mais próxima para também fazer um BO, né, e comunicar àquela autoridade que aquela situação ocorreu, e também pode juntar aquele BO aos autos. Assim como você também pode juntar áudios, vídeos e apresentar tudo também em cartório para que seja feita uma ata notarial disso tudo. Com que base é fixado o valor da indenização por danos morais? Esse valor é fixado de acordo com o dano sofrido
pela vítima. A gente sabe que no ambiente de rede social, onde tudo é muito compartilhado, existe aquele fenômeno do oversharing, né? Aquela necessidade de se compartilhar tudo na rede social, às vezes sem saber da procedência, se é verídica ou inverídica, né? As pessoas têm aquele ímpeto de sair divulgando tudo, compartilhando tudo, quer ser o primeiro a divulgar determinada informação para ter um índice maior de curtidas na sua postagem. Então, às vezes, toma ali uma proporção viral, que às vezes fica difícil de remover totalmente, né, 100% aquele conteúdo da internet. Então, dependendo da pessoa, dependendo do caso, dependendo do tipo de conteúdo que foi exposto, ali você vai conseguir mensurar o tamanho da indenização que aquela pessoa vai receber. Claro que você nunca pode colocar um valor específico de acordo literalmente com o dano sofrido, porque só cada pessoa sabe o quanto que aquilo doeu na sua intimidade. Mas tem que haver uma proporcionalidade, uma razoabilidade para fixar aquele valor. Uma vez que a informação ou imagem fica disponível na rede, como fazer para retirá-la? Bom, a depender da imagem, ela também tem que ser removida mediante ordem judicial, a não ser que envolva criança ou adolescente em situação explícita de sexo, ou então quando for caracterizado aquele pornô vingança, né? Aquele onde o parceiro ou a parceira divulga um vídeo íntimo ou uma foto íntima em algum site ou em alguma rede social, que basta a comunicação ao provedor que está hospedando aquela imagem, ele tem a obrigação de remover aquele conteúdo sob pena de responder com quem publicou. Nos outros casos, né, imagens indevidas, não autorizadas, nesses casos seria interessante, primeiro, uma comunicação extrajudicial ao provedor que está acessando. Se ele remover por bem, ótimo. Caso contrário, terá que recorrer à justiça para que aquela imagem seja removida mediante ordem judicial. O que fazer para evitar se tornar vítima de crime virtual? O primeiro cuidado é com a superexposição na internet. Evitar inserir dados sensíveis como nome completo, e-mail, CPF, RG, nome de pai, mãe, quantidade de filhos, informações muito vinculadas à pessoa, que às vezes ela isolada pode até não servir de alguma coisa, mas ela combinada com outras informações, ela pode sim dar subsídio àquele criminoso para que ele pratique algum tipo de conduta ilícita contra aquela pessoa ou em nome dela. Então o primeiro passo é evitar se superexpor na internet. Tomar bastante cuidado com os seus perfis nas redes sociais, não deixar totalmente aberto ao público para que qualquer pessoa veja. Aquelas solicitações de amizade são muito importantes porque acabam filtrando as pessoas que podem ver ou não o que você publica e as suas informações em algumas redes sociais. Então é não adicionar quem você não conhece, evitar postar tudo da sua vida, do seu dia a dia, como por exemplo check-ins. Então os check-ins que você faz nos locais que você chega, é interessante você fazer aquele check-in no momento da saída e não da chegada. Porque caso alguém queira, por exemplo, atentar contra a sua vida, você já não estará mais lá. E de qualquer forma você acabou fazendo aquele check-in, mas sem correr aquele risco. Então, isso tudo está englobado dentro da superexposição. Mas num contexto onde você goste de rede social, goste de se expor, ou então sobreviva disso, como alguns perfis que sobrevivem de fotos em excesso, microvídeos, né, em excesso, né, como alguns blogueiros e vlogueiros, esse pessoal que depende muito da superexposição, até eles têm que ter cuidado também. Evitar publicar foto de dos filhos utilizando o fardamento da escola, o horário que ele sai da escola ou retorno da escola, em frente à escola ou nos ambientes que ele costuma visitar, por exemplo, aulas de karatê, curso de inglês, curso de balé, né? Então, tomar cuidado com tudo que você publica, né? Você pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de publicar alguma coisa, porque aquilo pode ser utilizado por alguém mal intencionado. A que órgãos a vítima de crimes virtuais pode recorrer? As delegacias especializadas, o próprio Ministério Público Federal, ele tem um aplicativo disponível para iOS e Android, que você pode baixar, e nesse aplicativo você pode inclusive fazer o upload de fotos e vídeos e contar o que aconteceu. Por exemplo, se o cidadão se deparou com um adulto aliciando ali uma criança ou um adolescente dentro de um automóvel, a pessoa pode ali tirar as fotos, fazer um vídeo, inclusive narrando o que está acontecendo, e ali informar no aplicativo, até de forma anônima se quiser, e aquelas informações vão chegar
no Ministério Público Federal e ali ele vai tomar as providências necessárias. Também existem alguns sites que combatem esse tipo de esses crimes na internet, como a gente acabou de falar, né, o safernet.org, que ele faz um trabalho muito bacana nesse sentido, que ele reúne essas informações e consegue filtrar e trabalhar elas de uma maneira que ele já direcione ali para o Ministério Público Federal ou as autoridades competentes ali em cada estado. O senhor acha que deveria haver leis mais rígidas para evitar o aumento de crimes cibernéticos? Sem dúvida, a lei tem que passar aí por uma mudança mais rígida para aumentar a penalidade para esses criminosos, porque hoje em dia você não consegue mais trabalhar fora do computador. Está tudo absolutamente interconectado. Hoje a gente está 24 horas conectado, às vezes sem querer. Então, às vezes você, ainda que não queira utilizar o seu aparelho naquele momento, mas os seus aplicativos estão trocando mensagens com os servidores que hospedam esses aplicativos, você está recebendo mensagens sem querer, você de certa forma está enviando e recebendo informações a todo o tempo. Então, não existe mais essa opção de hoje eu não vou acessar o meu computador, hoje eu não vou mexer com a internet. Hoje a gente está ligado a isso. Então é uma extensão o ambiente virtual é uma extensão da nossa vida aqui fora. Então os criminosos que praticam essas condutas dentro do ambiente virtual, acredito que a pena tem que ser tão pesada quanto ele praticasse o crime aqui fora. Então tem que haver essa equivalência, claro, com cuidado, mas a tendência é que daqui a 5, 10 anos o número de crimes eles só aumentem. Porque cada vez mais a sociedade, o usuário, o cidadão está dependente da internet. A gente está dependente de um aparelho, está dependente de um notebook, de um tablet, então a gente não consegue mais viver fora desse contexto interligado. Então, acredito que os crimes sim têm que sofrer umas punições mais severas para coibir esse tipo de conduta. Eu conversei com o advogado Renato Torres sobre crime virtual. Muito obrigada pela entrevista. Por nada, Pâmela. Eu que agradeço e disponho sempre que precisar. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJC Oficial. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem.